sujeito que combina com você chega lá e não vai. Com o sujeito que pede emprestado para você, vai lá e não paga. Você já recebeu o desabafo do meu irmão? Sabe, do diácono tal? Me pediu um dinheiro emprestado aí, meu irmão. Mas até agora ele não me devolveu. Mas assim, como é que eu vou falar com ele, meu irmão? O camarada pediu, que era uma parada aqui da obra de Deus. Ele falou que ia devolver e não devolveu. Mas tu já tentou falar com ele e tudo? Falando comigo e não está falando com ele. Pois é, não, mas é que ele fala que é para a obra de Deus, mas é que eu precisava daquele dinheiro, cara. Aí o camarada, ele guarda aquele conflito e vai embora. Mas porque o diácono não está transando fora do casamento, não está de bebedeira no botequim da esquina, não está violando nenhuma das prerrogativas que são estabelecidas, né, como pecados capitais, e que na concepção desse povo é o que faz não herdar o reino dos céus, então está todo mundo numa confiança mórbida ali dentro, ainda que as interações e o contexto estejam crivadas de injustiças, que significa incoerências, que significa trapaças, que significa o estabelecimento de acordos e expectativas que, em nome de Deus e se defendendo por trás do púlpito e da influência, são perpetradas contra o outro, e o outro, sequestrado pelo contexto, fica com a sua decepção silenciada, porque ele não pode falar nada, porque se ele falar, ele vai ser enquadrado como se ele estivesse questionando a obra de Deus. Isso é maligno. E aí, eu quando gravo os meus vídeos aqui para falar sobre a homossexualidade, sobre o segundo casamento, aí me vem essa turma aqui citar os efeminados, que a gente ainda hoje não vai dar nem para eu chegar nos efeminados aqui. A gente vai refletir o que significa esses efeminados, né? Mas eles pegam esses versos aqui e eles só citam isso. Os efeminados não vão herdar. Falei, meu Deus do céu, é diabólico. Diabólico? Falei, você não crê no diabo? Creio. Eu não ignoro os desígnios dele. Mas agora, aonde eu vejo o diabo, vocês estão vendo unção de Deus. Vocês estão vendo obra de Deus. Né? E vocês estão vendo a manifestação do divino, porque vocês veem diabo lá em cima do púlpito da Universal, lá, com o braço travado aqui, aí vocês estão vendo lá o diabo está sendo expulso. Eu estou vendo o diabo em maquinações sutis e que provocam pontos cegos na percepção das pessoas, empavonando elas de certeza diante de transgressões que estão afetando pessoas, que vão desacreditando pessoas, que vão semeando cinismo nas pessoas, porque essas injustiças perpetradas dentro do ambiente religioso e que acabam sendo silenciadas e manipuladas em razão do discurso e da influência do sujeito dentro do grupo, isso vai insuflando um cinismo dentro. Um cinismo. E eu não duvido que muito do crescimento exponencial de ateus no Brasil seja resultado justamente dessas injustiças que são abafadas na vivência do cotidiano religioso e não são enxergadas e não são curadas porque elas não são refletidas. Porque para o meio religioso, os únicos capazes de cometer injustiça são os de fora. Aqui dentro, como tudo é para o reino, ainda que eu tenha combinado uma coisa com você, mas tenha feito outra, e você saiu no prejuízo e eu na vantagem, é para a glória de Deus. Glorifica, varão. Aleluia. Isso aí.
Ou seja, pessoas na sua presunção se colocam acima do bem e do mal. E a injustiça vigorando no meio. E embora eles se sintam dentro, na linguagem de Paulo, eles não herdarão o reino. Por quê? Porque aí é que nós vamos pensar, e é a primeira qualidade que eu quero trabalhar, que é a injustiça, mas depois a gente vai ver outras aqui. O que a injustiça psicologicamente afeta a gente? Ela produz na gente uma presunção que me leva a lidar com o meu próximo de maneira coisificada e objetificada, de modo que o meu próximo se torna apenas num objeto, meio para eu alcançar as minhas finalidades. Então eu embromo ele, se me presta um dinheiro, aí ele me empresta um dinheiro, e depois eu contorno a coisa com todas as ferramentas que eu tenho para eu não ter que devolver o dinheiro. E ainda elogio ele ter me compreendido como maturidade espiritual, dando e compensando ele com influência dentro do grupo. E isso vai estabelecendo uma política de mentalidade, mas eu que estou praticando isso, eu tornei a injustiça, a incoerência. Traduza-se isso: o fazer com o outro aquilo que eu não gostaria que fosse feito comigo, num padrão de funcionamento. E ninguém funciona dessa maneira sem ter uma percepção distorcida sobre o outro. E se no reino dos céus o que vai vigorar é a plenitude do amor, como alguém com esse tipo de percepção vai conseguir ter espaço nesse reino? Vai conseguir ter influência, articulação nesse reino? Não tem como. Não tem como. Porque o olhar precisa se curar dessa objetificação do outro, que o toma como mero instrumento para se conseguir alcançar os seus próprios interesses. Perceba que a injustiça não é o ato em si, ela é produto de um olhar. E esse olhar que se pressupõe tão importante, que você minimiza e despreza os efeitos que a sua atitude, o seu comportamento podem ter na vida de uma pessoa. Quando isso se estabelece, gente, isso é doentio. Aí a gente fala de quem? A gente fala de Hitler. Hitler não ligava para as pessoas, ele objetificava as pessoas. Pois é, o injusto é sempre aquele que está de fora, mas quem está dentro, a gente está sempre criando subterfúgios e justificativas para explicar, mas ninguém consegue se desvencilhar do fato de que o produto final são pessoas ressentidas, afetadas, amarguradas por conta de lideranças que na sua presunção e alienação se tornaram deficientes espiritualmente de enxergar e considerar a realidade do outro. Isso é uma enfermidade espiritual. E que pessoas estão vivendo isso deliberadamente e são um dos principais proponentes da luta contra a homossexualidade. Porque está escrito, os efeminados não vão herdar o reino. Oh, meu Deus do céu. Jesus, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida com que medirdes, será medido também. Felipe, você tem falado dessa questão das pessoas não enxergarem o outro como igual dentro da estrutura e que usam a questão da estrutura como uma desculpa para um objetivo maior, né? Aquela questão,
Eu acho que a desculpa mais maligna que existe assim na face da terra é o não é pessoal. Toda instituição que massacra as outras pessoas, seja psicologicamente, fisicamente, financeiramente, usa sempre a desculpa do não é pessoal, por um objetivo maior. Aí como você tem falado, eu pensei, isso me veio logo à mente, porque são todas as desculpas são não é pessoal. Não é... São fábricas de promoção da injustiça, mas eles querem despessoalizar, eles estão sempre criando subterfúgios, é para a obra de Deus. É o sujeito que vai lá e entrega tudo que ele tem para o dízimo. Você quer injustiça maior? Meu Deus, quem em sã consciência, olha, se um dia isso surgisse aqui no caminho, sabe, e eu tivesse noção, a pessoa entregar um valor, assim, querido, que valor é esse? Não é tudo que eu tenho, querido, pelo amor de Deus, isso é tudo que você, como é que você vai passar esse mês? Não, mas eu não vou ter, eu vou ficar apertado, mas não carece isso não, filho. Olha, você quer fazer um sacrifício? Faça um sacrifício contra o seu medo, contra a sua culpa, contra as suas assombrações internas. Aqui, em relação a essas questões, está tudo pago, querida. Está pago. Agora, pelo amor de Deus, toma aqui, leva a maioria aqui. Se você quer contribuir com alguma coisa, contribua, mas que isso não lhe seja pesado. Por que que esses pastores não têm essa sensibilidade? Porque eles foram diabolicamente enganados a considerar que a subsistência da construção de cimento é mais importante do que a sobrevivência de uma pessoa. De modo que se uma pessoa vier entregar o tudo dela e passar fome e necessidade, ele inclusive atribui isso como status de espiritualidade. E o cara dorme de noite e ele não enxerga a injustiça, porque trata-se de uma mentalidade coletiva alienada. Ainda vai dizer, Deus vai te dar em dobro. E Deus vai te dar em dobro. Gente, é ou não é aí que o diabo mora? Não é lá no capiroto performático de cima de púlpito. Não é. Porque os injustos não herdarão o reino. Mentalidade que menospreza, diminui, desqualifica, objetifica, que dorme de noite com o outro, passando necessidade e vivendo desconfortos, porque ele te favoreceu. E aí a gente lembra do filme, né? O Rei do Povo. Vocês lembram do filme? Como que a divindade caminhava cínica, com um povo sincero, doando tudo, fazendo tudo, e aquela suposta divindade que nada mais era do que um humano todo deformado na sua essência, ali se sentindo respaldado por aquilo, dando chiclete mastigado para os outros como uma verdadeira bênção para o outro. E aí a gente vê como que uma alienação, se estabelecida como tradição, tem o poder de criar uma cultura de morte, onde a injustiça vira privilégio e oportunidade de devoção. Não que não seja, mas quando isso vira uma espécie de política pública e de uma carta de concessão, para que isso seja feita à revelia e de modo irrefletido, se a gente não está no inferno, eu sinceramente eu penso onde que a gente está então, porque isso é a porta do inferno. Isso é a porta do inferno. Ainda que sejam todos cidadãos de bem e heterossexuais, macho alfa e etc. Porque isso é uma distorção do ser, e é isso que eu quero levar a gente a ver. E hoje a gente só começou com a injustiça, depois a gente vai vir
com os impuros e a idolatria. A idolatria. E o pessoal achando que idolatria é só com os católicos, né? Que adoram imagem, tudo. A gente vai ver. É por causa dessa concepção dogmática que a gente perde. Pode falar, minha amiga. O que você ia falar? Não, porque eu estou aqui pensando, e você está falando aí, né? E eu estou pensando aqui no sequestro, né? No bom senso da razão, sabe? No sequestro, né? A manipulação através disso, da dualidade imposta, né? Então isso forma que eu posso dizer, um alimento apodrecido dos quais a pessoa se alimenta. Se alimenta. Então quer dizer que é uma coisa tóxica, né? É. Então esse sequestro, a pessoa fica realmente como uma hipnose coletiva, né? Isso. E aí a pessoa vai agindo, ela não pensa, ela não se questiona. É isso, não se questiona, muito embora carregue aquele ressentimento, vai carregando aquela distorção, e toda a comunidade ela vai sendo trabalhada com o discurso e a filosofia do politicamente correto, mas com a dinâmica existencial altamente distorcida, os afetamentos diabólicos e negativos, e numa dinâmica de realidade completamente adoecida. Tanto que, por exemplo, esses pastores aí que agora estão sendo denunciados, e aí no meio religioso, isso não está nem só entre os evangélicos, aquele próprio João de Deus também, que quando foi denunciado fazendo as coisas, por que demora tanto para as pessoas denunciarem? E aquela tia no final que ficou reprimido o tempo inteiro e foi ser testemunha no inferno. E foi ser testemunha. Por quê? Porque a coisa fica tão associada com o repertório que é de Deus, que é para o reino, que é espiritual, que a pessoa não enxerga a injustiça, a incoerência, a diabolicidade do tempo todo. É um sequestro do bom senso, muito bem colocou. É um sequestro do bom senso, que trabalha as pessoas neuropsicologicamente no padrão da injustiça. E a injustiça se estabelece como cultura e norma em nome de Deus. Cara, isso é diabólico. Diabólico. Se a gente discerne isso, aí a gente abala as portas dos infernos. Aí abala. Aí abala. Mas quem tem ouvidos, ouça. Estamos começando. Queremos poder pensar agora aqui na nossa vida. Será que nós objetificamos pessoas? Será que nós desfrutamos de lugares e postos de conveniência de relação, onde o poder que você tem e a influência que você tem, você se utiliza para promover uma incoerência com o outro, desde que aquilo favoreça algum interesse seu? Isso é uma reflexão para a gente ver no nosso dia a dia. O quanto que eu menosprezo. Mas aquilo ali é um cracudo, Felipe. Isso é um cracudo, mas é gente. É gente que está ali. Teve um marco zero para chegar até aqui. Teve. Ali existe um potencial de divino, de humanidade, né? Que a nossa cultura estigmatizou e corrompeu o nosso olhar, de modo a gente olhar essa gente de modo coisificada. Eu ontem estava numa festinha na casa de um amigo, eu estava com um bombeiro. Ele estava contando casos, inclusive ele contou um caso de que 3 pessoas pegaram um bombeiro, que não era dele, tá? Era um casal e uma menina de 12 anos. Grave isso, menina de 12 anos.
estava na Barra, sei que ele caiu da ponte, aí foi aquela confusão. Aí pegaram uma mochila dele, tinha arma, tinha pistola. Resumindo a história, eu falei, mas a menina de 12 anos era sequestrada? Aí o motorista falou assim, não, estava no meio da confusão mesmo, faz parte, esse pessoal de hoje em dia é tudo assim, ela não é assim. Ela tem 12 anos, ele é uma criança. Ah, não, ela vai fumar, não. Como diz o cara, tem um marco zero. É isso aí. A gente perde essa garra. A gente perde. A gente coisifica o outro o tempo todo. Naturaliza. Na verdade, para amenizar o peso da nossa responsabilidade, a gente projeta sobre o outro uma intencionalidade, como se ele estivesse sendo cúmplice na nossa perversidade, numa perversidade que é nossa. Isso é um padrão de incoerência e de injustiça que a gente está fazendo o tempo todo. A gente, não, mas ele também fez, ele também participou, eu já vi esse fulano fazendo o tempo todo. Só que o que eu trago para falar, não é se ele fez ou o que você fez, é se você enxerga a influência da ação, da injustiça na sua cognição e nos seus sentimentos, porque ninguém pratica injustiça com o outro e com a vida com isso funcionando de maneira estanque ao seu próprio ser. O seu ser está vinculado naquilo, você gera um raciocínio para aquilo, e esse raciocínio diminui o outro, superintensifica o seu interesse no que você quer alcançar, ao ponto de relativizar os meios que você vai utilizar para alcançar aquilo. Você diminui, você se sobrepõe, ou seja, há todo um descalibramento psíquico e espiritual para você cometer uma injustiça, e é isso que você precisa enxergar, porque é isso que se faz inimigo e obstáculo para a evolução do seu ser na direção da plenitude, do que metaforicamente na Bíblia é utilizado pela linguagem de herdar o reino dos céus, que na verdade o reino dos céus, se eu for pegar a colocação de Jung, é a plenitude do seu processo de individuação, é o seu estado pleno em Cristo, é a sua cristificação nele, que é a sua essência mais plena de ser, mais plena de ser. Isso é um obstáculo, porque no modo como você está coisificando, diminuindo, se sobrepondo, e às vezes ao ponto de cometer loucuras, e a depender dos desfavores a gente justifica em trânsito isso acontece o tempo todo. Essa murrinha também, vou fechar essa murrinha, nunca viu mais gordo e mais magro, e a gente desqualifica e pisa para a gente justificar o que é a nossa intensidade, a nossa raiva. A gente não quer que a nossa raiva seja a nossa raiva, não. Ele implantou essa raiva em mim, então ele vai ter que responder por isso. Não, a pressa é sua, a raiva é sua, dê conta disso. É sua, não é o outro que está provocando, está nascendo de você. Está nascendo de você. Perceba os mecanismos de distorção. A gente começou com isso dentro da igreja, mas eu quero que vocês entendam que isso está no todo da nossa vida. E existem determinados nichos, não são todos, mas determinados nichos que a gente resguarda uma reserva técnica, né? A gente tem uma reserva técnica aqui. Não, aqui não, aqui eles são iguais a mim, eu sou iguais a ele, aqui somos todos iguais e tudo, mas num nichozinho a gente resguarda. Essas são pessoas. Pessoas são aquelas que convivem comigo, que eu amo. A menina de 12 anos, que é minha filha, é uma pessoa. É uma a menina de 12 anos no carro não é uma pessoa, é uma pessoa que está andando com alguém amado, então não é uma pessoa. Então eu posso usar essa mentalidade para aplicar injustiça. Fizeram alguma coisa, não são pessoas. Não são pessoas. A mulher que foi estuprada porque estava com uma roupa curta,
Não é pessoa. Mas se fosse minha filha ou minha irmã, é um absurdo. Eu conheço uma pessoa que até poucos meses atrás achava que todo mundo estava no sistema carcerário e poderia sofrer qualquer porcaria. Aí o irmão, que era morador de rua, descobriu que foi preso, está no processo de ressocialização, está maravilhado com o processo de ressocialização, que ele vai ter uma oportunidade de emprego, de voltar para a sociedade. Eu falei, olha que bonito, porque agora ele virou uma pessoa. Virou uma pessoa. Porque o restante deixou de ser uma coisa. Não é pessoal, posso massacrar pessoas, são só aqueles que são importantes para mim. O Felipe sintetizou o espírito da injustiça. Isso é o que a injustiça provoca na gente. É essa reflexão que, com cada ponto do que Paulo vai falar aqui, impureza, idolatria, o que é chamado aqui de efeminado, que é do grego malakoi, a gente vai entender o que é isso, né? Que na verdade é a depravação, e os impactos disso no nosso ser. Para a gente já não enxergar isso daqui de maneira condicionada, porque aqui estão dicas para o que contribui para o travamento da nossa evolução espiritual, do nosso progresso rumo à herança do reino. E que na realidade trava esse processo para chegar no reino da gente. É a gente. As grandes travas. E o que faz a diferença, Carla, é a gente enxergar as travas. Mas qual o logro do nosso inimigo? Camuflar as travas. Porque enquanto a gente fica achando que esse tipo de pecado é só homossexual que tem, é só eles que estão em risco de não herdar o reino, né? É só os lá de fora, é só os ímpios. Meu Deus do céu, a gente abraça uma presunção horrorosa e que cria vários pontos cegos, e fica o nosso ser sendo aperfeiçoado no mal, na enfermidade, na doença de ser, e a gente vai se apequenando em relação ao nosso real potencial nele. Mas vamos seguir com a graça de Deus. Vamos fazer uma oração, né? Paizinho querido, Deus de amor, nós te pedimos que o teu Espírito complete essa mensagem no nosso coração, amplie a nossa percepção, de maneira que o conceito possa encontrar a devida aplicabilidade em cada contexto, em cada situação da nossa vida, de modo que a gente possa ajustar nossas escolhas, preferências, calibramento de gostos e expectativas conforme a coerência do Evangelho, tendo o amor como prumo, levando em consideração o próximo sobre mim mesmo, sem que isso signifique deixar o próximo me oprimir, mas sem que isso justifique eu ser injusto com o meu próximo. Conduz-nos, meu Pai, nesse caminho de equilíbrio, abrindo os nossos olhos das mistificações moralistas e dogmáticas da religião, que cria na gente presunções que nos impedem de enxergar os nossos reais desafios na direção de nos aperfeiçoarmos em Cristo Jesus. Livra-nos do mal, abre os nossos olhos, produz em nós essa sensibilidade para que possamos nos aperfeiçoar na direção da vida e naquilo em que, mesmo enxergando, nós tenhamos dificuldade. Ajuda-nos, ó Deus, fortalece-nos, sustente-nos, ó Pai, porque tudo o que somos, tudo o que temos, vem de Ti, e em Ti confiamos. Assim pedimos, e pedimos que Tu abençoes a nossa semana, em Cristo Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Meus amigos aqui do Instagram,
Um beijo para vocês. Essa mensagem vai ficar gravada aqui. Se você achou legal, curta, compartilha para ela poder chegar a outras pessoas, viu? Um beijão e até a próxima, gente boa. É isso. Deus